Copenhague. Ele fez mais do que isso, ele fez aprovar na Assembleia Legislativa uma lei clara e simples, muito mais clara e muito mais simples que a lei federal, que é difícil até para mim entender, não é mesmo? Eu trabalho nessa área. Aí todo mundo correndo, né? Não é mesmo? E ele foi lá e acabou aparecendo como uma pessoa extremamente razoável, ao lado de Schwarzenegger, né? O governador Sierra, né? Que foi chamado governador Sierra. Então, ele acabou se tornando uma pessoa envolvida nesse tema. E quando voltando agora, quando a campanha eleitoral começar, nós teremos Marina, de um lado, com a sua história de ambientalista, e um governador Serra reciclado, defendendo teses ambientais. E a Dilma, o senhor chama como? O Serra reciclado, e a Dilma? A Dilma tem se revelado objetivamente. Escuta, o Campo Bianco que eu diga, ele trabalhou no governo, né? Ela se mostrou refratária às teses ambientalistas. Não é que os ambientalistas... Ela nega isso, né, professora? Ela nega isso. Ela diz que o fato da pressão para agilização de obras do PAC, né, não autorizam a conclusão de que ela seja uma pessoa sem sensibilidade para a questão ambiental. Maria Lídia, deixa eu ela argumenta isso. Mas veja bem, o que eu acho importante é nós temos o cuidado para separar as questões no sentido de verificar qual é o compromisso real do governo brasileiro, né, que representa o país, em relação à agenda de mudanças climáticas. Muito bem. Eu citei o caso das metas, né, que a ministra Marina Silva, senadora, quis propor uma lei para transformar as metas em lei. Né? Muito bem, alguém correu na frente da bancada do governo para propor a lei antes da senadora Marina Silva. Quando esse projeto começou a tramitar, quais foram as duas emendas que a senadora Marina Silva fez, que é uma pessoa que trabalha com esse tema, conhece profundamente? Duas emendas. Primeiro, tirar a palavra voluntário. Porque se nós estamos traduzindo numa lei nacional uma meta de redução, ela deixa de ser voluntária, ela passa a ser uma obrigação do cidadão brasileiro. Primeiro, segunda questão, como é a lei paulista. Pois é, mas então, e a segunda questão, e a segunda questão fundamental, eu queria aqui destacar. Ela propôs também uma segunda emenda dizendo o seguinte: tudo bem, o Brasil está se comprometendo a fazer uma redução da sua curva de crescimento para que em 2020 essa curva seja entre 36,1 e 38,9 menor. O que a ministra escreveu na sua emenda? Tudo bem, desde que o piso seja de 25% em relação a 2005, que vai ao encontro da lei de São Paulo, que estabeleceu uma meta de redução objetiva, porque o problema dessa meta estabelecida é que ela é obscura. Qual vai ser o crescimento das emissões? Eu tenho um amigo que diz o seguinte: é a mesma coisa que você vai ao médico e o médico vira e fala assim, você tem que reduzir, tem que emagrecer. Tudo bem. O sujeito vai, passa 6 meses, volta no médico, 10 quilos mais gordo. O médico fala, poxa, mas você não emagreceu? Eu falei, emagreci sim. Eu, se continuasse comendo o que eu comia, eu ia engordar 30 quilos. Mas como eu reduzi o meu apetite, eu engordei só 10. Então, veja bem, porque o que aconteceu com essas duas emendas? Elas foram completamente eliminadas pela base. Mas é um jogo político, né? Então, mas eu pergunto, qual é o compromisso real? Qual é a intenção real que está por trás disso? Estabelecer uma meta e se recusar a estabelecer um piso, porque esse piso que ela propôs era o piso que o governo dizia que ia obter. O governo dizia que com esta porcentagem nós teríamos 25 anos menos de 2005. Tem uma coisa, Capô, que quando se estabelece meta dessa forma, que é voluntário, se não cumpre a meta, acontece exatamente o quê? Nada. Não acontece nada. Quer dizer, precisa ter, mesma coisa internacionalmente, Kyoto. Quantos países cumpriram as metas de Kyoto? Quantos, Capô Bianco? Quantos, professor? Nenhum que eu saiba. Países europeus. Chegaram perto. Alemanha. Né? Mas era obrigatório. Não era um compromisso obrigatório. Não, mas, Ricardo, o protocolo de Kyoto é um protocolo vinculante, viu? Os países que não cumpriram o protocolo de Kyoto poderiam ser levados ao Conselho de Segurança e receber sanções. No caso nuclear, é exatamente isso que está acontecendo. Foram, professor. Quer dizer, quem assinou o Tratado de Não Proliferação e não obedece, é levado ao Conselho de Segurança. Mas é diferente, professor, o senhor me desculpe. Mas poderia ter sido. A proliferação de arma nuclear é uma coisa. Não, você cortar a emissão de carbono é outra na sua essência. Por enquanto. Né? Por enquanto, concordo. Mas em princípio, quem
sancionou, quem colocou em vigor o protocolo de Kyoto poderia ser cobrado. Tá. Mas o Irã foi, o Irã está lá no Conselho de Segurança. Agora, e quem não cumpriu o Kyoto não está. Mas isso é uma bomba. A questão climática é uma bomba. O problema é que ainda, é aquela velha história, você ainda não tem a dimensão dessa bomba. O que ocorre é que essa consciência da gravidade do problema está crescendo de uma velocidade enorme. Exato. E Copenhague tem essa vantagem. Esse tema atingiu o máximo dessa expressão. A sociedade civil organizada, a população, os formadores de opinião, têm nas mãos agora elementos fundamentais para essa agenda avançar. Nós temos uma pesquisa que foi encomendada pelo Estadão ao Instituto Análise sobre a percepção dos brasileiros em relação à questão ambiental, ao aquecimento global e etc. E é interessante, as pessoas têm 80% mostram que percebem que acontece alguma coisa, sentem e se ressentem. Por outro lado, a mesma população coloca a questão ambiental em 6º lugar na ordem das prioridades do futuro presidente do Brasil, do próximo presidente. Então, aí lá indica saúde, educação, segurança, emprego, salário. Quando, na verdade, sustentabilidade está incluindo tudo isso, tem que mudar tudo. Mas não tem essa percepção. Talvez a questão... De fato, educação, saúde e alimentação são coisas mais imediatas. Se há uma coisa em relação a mudanças climáticas, é que elas vão ocorrer a médio prazo e a longo prazo. Mas a curto prazo, professor. Sustentabilidade, que é uma palavra que eu não sei quanto % dos brasileiros sabem o que quer dizer, significa para cada brasileiro. Nós estamos falando o mundo inteiro olhando e tal. Não há um exagero nisso? No Brasil, quantos brasileiros acompanharam a COP15? Maria Lídia, veja bem, não existe... Mas é processo. É preciso tomar cuidado com essa pesquisa. Quando você escolhe a prioridade, ele coloca numa ordem e o meio ambiente aparece lá para baixo. Meio ambiente. Mas quando você trata da questão ambiental, as respostas são surpreendentes. Por exemplo, 95% dos brasileiros disseram que estão dispostos a pagar mais caro os alimentos se isto levar ao fim do desmatamento. 95% dos brasileiros. Então, existe uma questão, nós não podemos comparar dessa forma. É óbvio, se eu pergunto para você, o que é mais importante, você vai dizer saúde, segurança, educação. Isso não quer dizer que meio ambiente não é importante. Claro. E o fato de eu pôr segurança primeiro do que educação, não quer dizer que educação é menos importante que segurança. Então, é importante tomar cuidado com essa Eu acho, Capobianco, que tem um outro dado. A minha preocupação é o distanciamento do cidadão, inclusive sobre que cabe a cada um uma responsabilidade específica em relação a isso que aparece como... Maria Lídia. Em relação aos 95% e que vem isso. Mas existe essa percepção? Vamos pegar a questão objetiva do consumo e das empresas. As empresas brasileiras, muitas empresas, poderosas empresas, estão mudando o seu jeito de fazer os produtos, estão preocupados com isso, porque o consumidor está percebendo. O consumidor volta rapidamente a ser o rei dessa coisa, porque é ele que vai exigir e as empresas que lidam com milhões e milhões e milhões de dinheiros e de trabalhadores, eles colocam como prioridade essa questão da sustentabilidade. Começando a colocar, né? Então, mas claramente isso, porque há uma mudança irreversível. As pessoas percebem, não vou dizer todos, mas com certeza o nosso telespectador, a partir desse debate, ele vai estar pensando sobre sustentabilidade, sim, sobre os perigos que estão ocorrendo no planeta e essa chuva, esse monte de chuva, essa coisa, aquela imagem do urso sozinho num gelo, uma pedra de gelo, aquilo é uma imagem muito forte. Por quê? Porque está tendo degelo, vai subir os mares, vai invadir as águas. É quase lógico.